Quantos aqui já voaram de avião? Alguma vez na vida? Por favor, levante a mão. Eu só faço pergunta fácil. Bastante gente, né? Eu tive essa chance quando eu tinha 16 anos. Foi a primeira vez que eu entrei no avião. E fui de Londrina ao Rio de Janeiro. E naquela época, adolescente, eu era um adolescente meio esquisito, como todo adolescente. E muito angustiado, com problemas existenciais e alguns medos. E tinha algumas noites terríveis, de verdade mesmo, tinha dificuldade para dormir, pensamentos de coisas que eu não entendia. Eu era bem complicadinho, assim, internamente, assim. E quando pela primeira vez, o avião decolou, deu aquele medinho, aquele frio na barriga, a primeira curva, assim, deu até uma tontura. Tá vendo? Tá vendo como sincronismo, né? Depois eu preciso agradecer o comandante. Enfim, daí numa certa hora eu já estava relaxado, já estava, sei lá quantos mil pés de altura. Aí você começa a olhar lá para baixo e vê aquelas, uma casa que era grande, com um quintal grande, com piscina, fica uma coisinha pequenininha, os carrinhos vão desaparecendo, as cidades vão diminuindo, né? E aí me veio uma reflexão que me acompanhou a vida toda. Falei, nossa, eu fico me imaginando, olhando daqui, eu lá no meu quarto, revirando na cama, com crises e tal. A hora que eu estou aqui em cima, olhando para baixo, parece que não significa absolutamente nada. Aquele movimento, aqueles pensamentos, parece que não tem significado quando eu estou dessa perspectiva aqui, olhando lá para baixo. E essa é uma reflexão que a gente faz também na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Nós cremos que Deus criou todas as coisas, mas a nossa perspectiva de Deus é alguma coisa muito importante para nós. E eu estava ali, eu não sei quantos mil pés de distância, mas se eu me afastasse um pouco mais, e hoje a gente tem recursos de telescópios, tudo, a gente veria o nosso planeta, mais ou menos assim. Essa é uma visão da Terra toda, quer dizer, não é nenhuma cidade, o continente todo ali fica uma coisa reduzida a uma esfera, não tão grande assim, se olhando dessa perspectiva. Mas se você mudar a perspectiva, ainda pode ficar mais complicado. Por exemplo, o nosso Sol é um pouquinho maior do que a Terra. Então, se você comparar a Terra com o Sol, você vai enxergar isso aí. Está vendo a Terra? Não, né? É aquela bolinha lá no cantinho do lado direito, lógico que não é essa distância do Sol, senão a gente já era churrasquinho, mas para você comparar o tamanho do Sol e da Terra, a gente vai ficando cada vez menorzinho, né? E aí esse Sol gigantesco dentro da nossa galáxia, da Via Láctea, fica uma coisinha do tamanho dessa Terra. O Sol é uma bolinha ali no meio da nossa galáxia, a Via Láctea. E só por curiosidade eu acrescentei mais uma foto, que é uma foto do centro, uma foto mais nova, do centro da Via Láctea. Dá uma diminuída na luz, olha que coisa linda, o centro da Via Láctea. Abaixa essa luz aqui para aparecer mais a imagem. Tem como aí? Olha só, essas cores são gases e tudo, mas cada um desses brilhozinhos são estrelas, às vezes um berço de estrelas estão começando, isso é o centro da nossa Via Láctea. Quer dizer, a gente vai começando a ficar pequenininho, né? E se você olhar a Via Láctea em relação às outras galáxias, são centenas de bilhões de galáxias, a gente desaparece de tão pequeno nesse universo. Então, como entender um Criador? Como entender um Deus que criou tudo isso? É difícil. Mas nós dissemos aqui no culto passado, na semana passada, que a coisa mais importante que nos vem à mente quando nós pensamos em Deus, quer dizer, o que nos vem à mente quando nós pensamos em Deus, é o que existe de mais importante ao nosso respeito. É uma frase do Tozer, que eu disse aqui semana passada, quer dizer, o que vem à sua mente quando você imagina esse Deus, é uma questão fundamental para a sua vida e para a minha vida. Porque tudo que a gente fizer
ou tudo que a gente faz na nossa vida é em resposta ao que nós cremos, ao Deus que nós cremos, que pode ser até a ausência de Deus, no caso dos ateus. Tudo que você faz é em resposta a esse Deus, a esse Criador, ou essa ausência de Deus. Então é muito importante que a gente tenha a perspectiva certa de quem é Deus. E nós cremos que o Deus foi o Deus da Bíblia. O Deus que, quando percebeu que precisava ser mais explícito para criar esse vínculo com a gente aqui, nesse grãozinho de areia, no meio desse universo, esse pálido pontinho azul, no meio de tanta coisa, esse Deus resolveu enviar o Filho dele, Jesus, para mostrar o caráter, para revelar o caráter de Deus a nós. E Jesus, uma vez, estava conversando com seus discípulos, e um dos seus discípulos, chamado Filipe, perguntou para Jesus: Jesus, nós estamos entendendo algumas coisas que o senhor está explicando, etc., mas faz um favor então, mostra-nos o Pai, mostra-nos Deus, como que é Deus? Filipe faz essa pergunta para Jesus, e Jesus responde exatamente assim: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, você ainda não entendeu, Filipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem me vê, vê o meu Pai. E essa e outras 188 vezes, Jesus se refere a Deus como Pai. Então, talvez até hoje eu não consiga entender, na minha mente limitadíssima, como que é um Deus criador, eterno, onipresente, onisciente. Minha mente é muito limitada para caber isso. Mas, num relacionamento pai e filho, eu entendo. Por quê? Porque eu sou pai. E eu fui filho, e sou filho. Quer dizer, eu entendo um pouco desse relacionamento. Ficou bem mais fácil quando Jesus colocou as coisas nessa perspectiva, de Deus como pai. E por isso que ele se refere tantas vezes a isso. E lá em 1 João, eu quero ler um único versículo para vocês aqui em 1 João. João já era um idoso quando escreveu essas palavras. João era aquele discípulo que era o mais novinho, que andava com Jesus, aquele que cuidou da mãe de Jesus depois que Jesus morreu e ressuscitou. Era aquele íntimo de Jesus, o discípulo amado. E aí João, lá na epístola de João, não no evangelho de João, lá no finalzinho da Bíblia, em 1 João, ele fala o seguinte, ele explicando para os cristãos: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que nós fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Quer dizer, Jesus não só trouxe a perspectiva de Deus como Pai, mas através de Jesus, da vida, da morte, da ressurreição de Jesus, nós fomos inseridos na família de Deus e podemos ser chamados de filhos de Deus. Eu sei, e eu sempre vou repetir isso aqui, porque minha cabeça funciona desse jeito. Eu sei, tem implicações metafísicas que a gente nunca vai conseguir entender isso, mas a experiência dá vida a essas palavras. Quando você começa a se relacionar com esse Deus Pai, quando você começa a experimentar, quando você começa a obedecer, você sente que isso é verdade, você descobre que isso é verdade. Ninguém precisa te provar com uma equação matemática, porque jamais isso vai ser provado dessa forma. É pela experiência que você vai perceber. Então, eu vou fazer uma outra pergunta fácil também, eu acho. Quem aqui tem ou teve pai? Levanta a mão, por favor. Estou vendo que alguns são de inseminação artificial, né? Mas a maioria teve, né? Ou tem um pai. Isso é uma pergunta fácil também. Mesmo se você foi gerado por inseminação artificial, você foi gerado de algo que saiu de um homem e que se juntou a uma mulher. Então precisou de um pai e de uma mãe para que você fosse gerado. É nesse sentido de pai. Não estou não conheci meu pai, é outra coisa. Mas todo mundo teve um pai.
Bom, o que acontece com todo mundo, aqueles que conviveram bem ou mal com os pais, o que acontece com todo mundo é que nós passamos a nossa vida buscando a bênção do nosso pai. Nós passamos a nossa vida buscando a bênção do nosso pai. Vocês já viram, é muito comum em jogador de futebol, que perdeu o pai, dando entrevista, ele falando assim, puxa, eu queria que meu pai estivesse aqui vendo o que está acontecendo comigo. Vocês já ouviram isso? Né? Muito comum. O pai já está ausente, já morreu, e a pessoa ainda está buscando a aprovação do pai, a bênção do pai. Quem é do interior aqui, ou já conviveu com pessoas do interior, ou talvez na sua casa seja assim, se pede a bênção do pai, literalmente, né? Benção, pai. Isso quer dizer, a bênção, pai, cadê a bênção? Aí o pai diz, Deus te abençoe, meu filho. Não é assim? Ufa! Falei, será que é só na minha época? Quer dizer, isso já não acontece mais? É assim, né? A bênção, pai, quer dizer, cadê a sua bênção? Deus te abençoe, meu filho. Então, nós passamos a vida desejando a aprovação, a bênção dos nossos pais. Todos nós, sem exceção. Sem exceção. Por isso, por buscar essa aprovação e às vezes não encontrar em casa, na família, as pessoas às vezes se envolvem com grupos, com tribos, com pessoas que aprovem, ou as recebam e as suportem. E aí a gente encontra todo tipo de coisas legais até as mais loucas loucuras. Gente que se fura inteiro, se pendura pelas costas, na pele, mutila partes do órgão, se queima, para entrar num grupo para ser aceito, sabe? Para se sentir aceito num grupo, para se sentir suportado, apoiado. É uma loucura isso, porque é uma necessidade interna nossa de aceitação, de bênção, de afirmação. Todos nós somos assim. Mas, para alguns, quando a imagem de Deus como Pai não ajuda muito. Para algumas pessoas, se você falar assim, não, Deus é Pai, pela experiência delas, elas vão falar assim, joinha, muito bom. Semana passada, nós tínhamos um amigo nosso, amigo de muitos de vocês aqui, que estava sentado naquele cantinho ali, ele não pôde vir hoje, mas ele já contou a história dele aqui, e eu pedi autorização para falar da história dele, mas esse nosso amigo que estava ali, a última lembrança que ele tem do pai, ele era criancinha, e foi o pai colocando ele na cama para dormir. A hora que ele acordou no meio da madrugada, ele estava com o corpo pegando fogo, porque o pai derramou gasolina na esposa e nos filhos, e nele mesmo, e tacou fogo na casa. O pai morreu, a mãe morreu, os filhos ficaram todos sequelados por causa desse... O pai queria acabar com tudo, porque ele estava falido, etc, etc. Aí como que você vai falar para essa pessoa, Deus é Pai? Mas a maravilha é que Deus muda a história. Esse moço é um moço que foi completamente restaurado dessa história terrível. Mas é a imagem que ele tem de pai. A última lembrança que ele tem do pai dele é essa, terrível. Bom, se nós cremos que Deus quer se revelar a nós como Pai, e se nós cremos na Bíblia, nós sabemos que nós temos um inimigo em comum, que é o oposto de Deus, que é o mal, que é o diabo, que tenta nos destruir. Então, qual a principal arma do diabo para que a gente não sinta, não se aproxime de Deus? A principal arma do diabo é derrubar a nossa noção de paternidade. Presta bem atenção nisso, porque isso acontece o tempo todo na cultura nossa. A principal arma é que você tenha uma noção errada de paternidade. Porque aí você vai transferir isso para Deus, vai te confundir no relacionamento com Deus. Então o diabo usa todas as armas da cultura, por isso pais se separam hoje com muita facilidade, conflitos, brigas feias, ninguém mais tem paciência,
se aceita qualquer tipo de relacionamento, então as crianças às vezes crescem sem referência, sem referência. E isso é uma arma do inimigo, porque aí você não tem referência de paternidade, é difícil para você entender um relacionamento de pai com o seu Deus. Claro, todos nós temos pais imperfeitos, mas a maioria de nós tivemos ou temos pais que se esforçam para acertar. Erram porque não sabem, por falta de conhecimento, de cultura, ou sei lá, mas eles estão tentando acertar. Em alguns casos, intencionalmente, alguns pais não fazem nenhum esforço para acertar. Mas, em geral, é isso, os pais estão querendo acertar. Só que, mesmo querendo acertar, erramos. Eu sou pai também. E se erramos, às vezes podemos causar nos nossos filhos essa confusão. Meu pai faz assim, então Deus responde assim também. Um pai é o responsável pela bênção do filho ou pela maldição do filho. Um pai que abençoa, ele quer que você saiba que você é amado. Esse é o pai que abençoa, ele deseja que você saiba que você é amado, nós desejamos ter essa sensação de aprovação dos nossos pais. Todos nós lutamos por isso a vida toda. Nós precisamos de pais que tenham uma participação ativa nas nossas vidas, que estejam presentes, que desliguem o celular e conversem olho no olho com a gente. E não assim, fala filho, Não, a gente precisa de pais que olhem olho no olho. Assim que é um pai que abençoa. Pais que deem palavras de bênção. Filho, eu te abençoo. Filho, você consegue. Filho, você é capaz. Todos nós ansiamos por isso. Todos nós, sem exceção. Precisamos disso. Mas nem sempre isso acontece. Então, para exemplificar, eu separei os pais, reduzi os pais, todos nós, em 5 categorias de pais. Poderiam ser 25, poderiam ser 50. Para simplificar, eu dividi em 5 categorias. Nós temos 5 categorias de pai. Primeiro, o pai motivador. Nós temos o pai motivador, aquele que deram o seu melhor, que dão o seu melhor, sabem imperfeitos, mas se esforçam e fazem de tudo para o filho. É aquele pai que se relaciona bem com o filho a ponto de ser o melhor amigo. E quando o filho se aperta em alguma coisa, ele pega o telefone, ele liga para o pai ou para a mãe, para a pessoa de dentro de casa, ele confia. É aquele que incentiva, aquele que fala, filho, estamos juntos, vamos aí, você consegue, tenta de novo. Esse é o pai motivador. E esse pai gera crianças seguras e adultos seguros, maduros. É esse pai que motiva, que está sempre junto. Mas tem o pai que abusa do filho. E não é só fisicamente, emocionalmente. Às vezes com palavras que ferem mais do que um tapa. Você não consegue, você é um fracasso, você nunca vai dar nada, você é feia, você é isso, você é aquilo. Abusam emocionalmente, às vezes espiritualmente, criando regras, religiões e procedimentos e impedindo a criança de pensar ou de raciocinar por ela mesma. Isso é um abuso espiritual também. Mas tem os abusos físicos também, violência, coisas piores, dentro de casa. O que esses pais estão gerando? Estão gerando crianças amedrontadas, inseguras, confusas, adultos amedrontados, inseguros, confusos. E a confusão é tanta que chega um momento na vida desses filhos, vítimas desse tipo de pai, chega um momento na vida que eles olham para si mesmos e se perguntam, o que eu fiz de errado? A culpa deve ser minha. O que eu fiz? O que eu fiz de tão errado? Por que eu nasci assim? Por que Deus permitiu isso? Ela acha que a culpa é dela, a criança abusada fisicamente.
E lógico que isso vai transformar aquele adulto num adulto inseguro, amedrontado, que não confia em ninguém. Não confia. Não confia em ninguém. Não, o pastor deve estar inventando coisa. Não, um amigo deve estar querendo tirar algum proveito. Fulano, não confia em ninguém. Adultos que não conseguem confiar, inseguros. Tem o pai ausente. O pai ausente pode ser ausente porque morreu. E não há nada a fazer em relação a isso. Mas o pai pode ser ausente porque saiu de casa. O pai pode ser ausente porque é focado no trabalho. E nunca tem tempo para o filho. Esse é o pai ausente. Ou porque tem outra família, e aí ele não consegue estar próximo. Então, chega uma hora que não existe mais abraço, não existe mais frases de bênção, não existe mais relacionamento, porque simplesmente ele se foi. E aí, quando você ouve, alguém que seja filho de um pai assim, tenha sido filho de um pai assim, quando você ouve Deus é pai, você fala assim, que legal, mas ele deve estar muito ocupado, ele não tem tempo para mim. Ou então, ele está muito longe. Ele está muito longe. É essa a noção, é esse paralelo que a gente faz. Tem o pai passivo. O pai passivo é um pai legalzão, bacana, aquele engraçadão, que está sempre de bermudão, não sei o quê, é o palhaço da casa, faz todo mundo dar risada. Então ele está sempre de bermuda porque quem veste as calças compridas em casa é a mulher, é a esposa. Então ele é legalzão, mas ele não lidera. Ele é legalzão, mas ele não ensina. Ele fica perdido. Ele não sabe o que fazer. Ele sabe brincar, sabe fazer piada, mas ele não sabe agir. E cria um modelo para uma criança de passividade, sem liderança. Ele não sabe o que é ser líder. E, às vezes cria adulto que não sabe liderar, só sabe ser mandado. Porque ele fica perdido, fica confuso. Ele não entendeu direito o que acontecia ali. Eles ficam sem identidade. E tem, por último, o quinto pai que eu selecionei aqui, é o pai performance. O pai performance é aquele que ele abraça, ele elogia, ele protege. Ele é legal se você fizer isso, isso e isso. Então, se você tirar boas notas, se você arrumar o seu quarto, se você ajudar a sua mãe, aí você tem meu abraço, minha bênção, meu carinho. Caso contrário, não. E se pisou na bola, vai ter que se esforçar para merecer o meu abraço de novo. Vai ter que trabalhar muito para conseguir um carinho de novo. Esse é o pai performance. E aí, o filho de um pai performático, ele olha para Deus e vê Deus da mesma forma. Se eu fizer tudo certo, Deus vai me abençoar. Na hora que eu der uma escorregadinha, é um raio na minha cabeça. Deus está esperando a hora de eu errar para me castigar. É assim a imagem que a gente faz de Deus quando tem um pai assim. É um pai que lida com a troca, com o merecimento. Mas pensa bem, você acha que Deus enviou Jesus a esse mundo porque a gente merecia alguma coisa? Ou foi porque Ele amava, independente da nossa performance? Então eu não sei que tipo de pai você teve. Você sabe. Talvez seja algum desses 5 aqui, talvez você tenha se identificado. Mas não importa como é a sua história em relação ao seu pai. Não importa. E essa é a parte mais importante do que eu estou falando hoje para vocês. Independente de qual seja a sua relação com o seu pai terreno, Deus não é igual, nem uma face melhorada do seu pai terreno. Deus é um pai perfeito. Perfeito.
Independente do lar que você cresceu, independente da sua relação com o seu pai, Deus tem hoje para você um abraço, uma promessa. Ele quer te colocar nessa família. Ele quer que você se sinta abraçado, se sinta abençoado. E eu creio que com todas as dificuldades do dia de hoje, você que veio aqui, veio para receber esse abraço de Deus. Creio de todo o meu coração. Então Deus não é um reflexo do seu pai, Deus não é o seu pai melhorado, Ele é o pai perfeito, aquele que ama. E vamos ver como Jesus explicou isso, quando Ele estava explicando uma série de outras coisas, lá em Mateus 7, Jesus fala de Deus de uma forma diferente aqui agora, que a gente consegue entender. Jesus faz esse paralelo entre os nossos pais terrenos e o Pai Celeste, justamente para mostrar a diferença entre os dois. Jesus fala assim, lá em Mateus 7, versículo 9, parece até engraçado o que Jesus fala, mas ele fala assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Você nunca leu isso e se estivesse lá na sua casa agora lendo isso, falando, como assim, Jesus? Que pai, né? Que o filho fala assim, eu estou com fome. Aí, não, pega essa pedra, come essa pedra. Um exemplo de Jesus assim, bem extremo, né? Porque todos nós que somos pais já passamos por isso, não é verdade? Seu filho chega em casa, pai, nossa, estou morrendo de fome, estou vindo do futebol, estou cansado, estou com fome. Todo pai sabe o que fazer nessa hora. Fala, vai falar com a sua mãe, não é isso? A gente sabe o que fazer. Mas Jesus está falando assim, se seu pai lhe pedir um pão, você vai lá e dar uma pedra, ou se ele pedir um peixe, você lhe dará uma cobra. Talvez lá na China, né? Uma cobra seja mais saborosa do que um peixe, não sei. Mas Jesus não estava falando na China, ele estava falando ali em Jerusalém. Então ele falou assim, qual pai que em vez de assar um peixe ali para o filho, pega uma serpente e dá na mão do filho? Né? Que loucura, né? Nenhum pai faria isso, é isso que Jesus está falando. E aí Jesus explica, se vocês, apesar de serem maus, apesar de serem imperfeitos, né, falhos, ridículos às vezes, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas ao seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se a gente que é imperfeito às vezes acerta, se a gente que é imperfeito às vezes faz alguma coisa legal, quanto mais um Pai perfeito que está no céu, que criou todas as coisas, que nos conhece melhor do que nós mesmos, não nos dará o que a gente precisa. É essa a comparação que Jesus está fazendo. Um Pai perfeito faz algumas coisas bem pontuais. Um Pai perfeito, tudo que ele diz é verdade. Um Pai perfeito, tudo que ele diz é verdade. Tudo que ele faz é certo. As suas intenções são sempre as melhores. Sempre, sempre as melhores. Tudo que ele ouve de você, ele entende. Um pai perfeito, tudo que ele ouve de você, ele compreende. Ele fala, eu entendo. É o seu ponto de vista, mas eu entendo o que você está falando. Um pai perfeito, tudo que ele promete, ele cumpre. Tudo que ele promete, ele vai fazer. E uma das promessas, ele disse, eu nunca vou te deixar, jamais te deixarei. O pai perfeito jamais vai te abandonar, jamais. Talvez a bênção que você precisa não tenha chegado até você vindo da sua árvore genealógica, da sua família. Talvez você não tenha recebido essa bênção. Mas a boa notícia é que Deus, na sua infinita misericórdia, quer te colocar debaixo de uma nova árvore. É por isso que Jesus fala tanto em nascer de novo. Mesmo que essa bênção não tenha vindo
junto com a sua árvore genealógica, você vai começar de novo, sob uma nova árvore. Jesus fala claramente lá em João 15, eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que está ligado em mim, aí Jesus está falando, fazendo um paralelo com uma videira. Aquele que está ligado em mim dá muito fruto. Agora vocês estão ligados numa outra árvore genealógica, a celestial, a eterna. Os nossos vazios, às vezes interiores, são porque Deus colocou dentro da gente a eternidade. Deus colocou dentro de mim e de você a eternidade. Nós temos lá no fundo do coração, por isso que a gente anseia por Deus. Por isso que se você for no meio da selva amazônica, numa tribo que nunca viu um humano que não seja da própria tribo, que nunca viu alguém de fora, se você for lá, eles têm um Deus. Eles inventaram do nada um Deus. Porque essa necessidade está dentro do coração da gente. Está dentro do coração, a gente carrega a eternidade. Então, por isso, Deus nos convida a fazer parte dessa família, a família de Deus. Sermos tratados e aceitos como filhos de Deus. E as bênçãos advindas dessa ligação são o amor incondicional. Deus tem por nós um amor incondicional. Palavras de afirmação. Cheio de palavras de afirmação, aquele que você gostaria de ouvir, estão nesse livro. Promessas de incentivo, coisas para você sonhar, prosperidade, não no sentido material, mas de crescimento, de desenvolvimento, de futuro, de esperança. Deus tem tudo para você e para mim, para todos nós. Então eu quero que hoje, nessa noite, de alguma forma, até a gente terminar esse culto, você se sinta abraçado por esse Pai que quer se relacionar com você. Que você sinta isso no seu coração. Não é mágica, mas é um processo. E é esse processo que a gente repete aqui toda semana, de crescimento no relacionamento com Jesus Cristo. Porque quanto mais você conhece Jesus, mais você conhece o Pai. E quanto mais você conhece o Pai, melhor você se relaciona. E quanto melhor você se relaciona, melhor você entende, melhor você age, melhor você faz. Então esse é o processo que somos convidados todas as semanas. Mas tem algo ainda mais poderoso que pode acontecer. Quando você conhecer esse amor verdadeiro do Pai Celeste, você pode trazer de volta esse amor para a sua árvore genealógica, para a sua própria família. Porque a sua afirmação, a sua bênção, que não veio dali, você pode devolver para a sua própria casa. E quantos casos nós já vimos disso. Você tem uma experiência profunda com Deus, de afirmação, de aceitação, de bênção, e você devolve isso para a sua casa, para os seus pais, aonde deveria ter vindo um pouco mais de bênção. Você pode restaurar aquele lar. Eu não sei qual que é a sua história, eu não sei como foi o seu pai, eu não sei que tipo de coisas você ouviu do seu pai. Talvez você já esteja chegando nos 40, nos 50, e se sente paralisado por palavras que você ouviu ainda na infância. Talvez você se sinta desesperançoso da vida. Talvez você fale, eu tenho que me conformar com isso aqui, porque eu não fui um abençoado. Eu não recebi a bênção. Talvez você esteja atado ainda a coisas que você ouviu lá atrás, quando você ainda era uma criança. Eu tenho aqui uma listinha que eu fiz de frases que alguns de nós já ouviram dos nossos pais. E que são duras. Alguns podem ter ouvido já o pai falando assim, eu preferia que você nunca tivesse nascido. Talvez você tenha ouvido do seu pai, você não vai dar em nada. Você é um fracassado.
Esse menino não vai dar nada, essa menina não vai dar nada. Você já está perdido. Isso é uma vergonha para a nossa família. Talvez a última coisa que você ouviu do seu pai foi: se é isso que você escolheu, paciência, mas você nunca mais vai me ver. Ou quem sabe, talvez pior ainda, talvez há 10, 20, 30 anos atrás, você ouviu uma frase como essa: não conta para ninguém isso. Alguns ouviram o pai falando: eu sempre quis ter um menino. Eu sempre quis ter uma menina. Bom, você sabe, na verdade a gente nem queria ter filho. Não consigo dar conta disso aqui, estou indo embora. Eu encontrei outra pessoa, encontrei outra família. Adeus. É tudo culpa sua. É tudo culpa sua. Isso está acontecendo por sua culpa. Alguns, a última coisa que ouviram dos pais foi adeus. Outros, nem essa chance tiveram. Mas Deus sabe tudo isso. Deus sabe tudo isso. Ele conhece cada um de nós profundamente. E Ele quer falar com você nesse momento. Deus quer falar com você nesse momento. E de Deus, o que Ele tem para você são palavras de esperança, de recomeço, de reconexão, uma nova família, nova árvore genealógica. Eu desejo que você apenas receba o que Deus tem para você nessa noite. Desejo que você sinta o que Deus tem para você nessa noite. Senhor, fala com cada um de nós agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Surge perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre de Senhor. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Surge perdido eu estava, o teu amor curou minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, darei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador,
minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver, e eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, serei pra sempre teu, meu libertador, serei pra sempre teu. Serei pra sempre teu. Eu poderia ficar para sempre aqui, mas vamos levar essa bênção para outras pessoas e que, em nome de Jesus, todos saiam daqui com a certeza do amor, do cuidado, da aprovação e da bênção do Pai Celeste. Amém? Uma ótima semana a todos.